Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho o imenso prazer de levar vários assuntos para a gente bater papo mesmo. No primeiro bloco, eu converso com um médico especialista em emagrecimento. A gente vai falar sobre uma bolha que coloca dentro do estômago. No segundo bloco, eu converso com o Dr. José Francisco e a gente vai falar sobre o Maio Roxo. E para terminar, eu converso com o ator André Mello, ele que participou do primeiro episódio do retorno do Linha Direta na TV Globo. Fica comigo que a gente volta rapidinho. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Liberdade para fazer esportes, melhor qualidade de visão e visual jovem. Lentes de contato solucionam refrações como miopia, astigmatismo, hipermetropia, além de ceratocone, lesões de córnea e dificuldade de enxergar para perto. A adaptação é um processo dinâmico e que deve ser acompanhado pelo contatólogo. O Centro de Adaptação de Lentes de Contato faz a assessoria na escolha da lente, encontrando a marca e o modelo ideais para você. Atendimento com hora marcada e resultado garantido. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Chegou a hora de um novo tempo, com mais cuidado, acolhimento e respeito. A era da distância já se foi. E o que aprendemos durante todo esse tempo? Aprendemos que era possível ressignificar a maneira de ensinar e ir muito além do conteúdo. Por isso, renovamos nosso compromisso com a educação, por meio da aprendizagem prática e significativa. Estamos prontos para recebê-los. No São Tomás, a educação acolhe e transforma. Matrículas abertas. Deixe sua comemoração ainda mais especial com as delícias da Dani Buffet. Salgados, mini pizzas, mini hambúrgueres, bolos, doces, kit festa simples ou personalizado. Almoço, churrasco, jantar e muito mais. Cardápio diverso com opções para todas as ocasiões. Entre em contato conosco por WhatsApp e pelas nossas redes sociais. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com Fábio Miranda Ribeiro. Ele é médico e diretor médico da Clínica Sou Rio. E a gente vai falar sobre um programa de emagrecimento com balões gástricos deglutíveis. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa nova atualidade, né, que chegou, os balões intragástricos já existem no mercado há mais de 20 anos, Isso né? aí. Mas eles Agora ficam lá e um dia você tem que tirar. Isso, antes a gente colocava ele por endoscopia, coloca ainda por endoscopia, né, e remove depois de um certo período. E com a evolução do tempo, da tecnologia, já existe no mercado estrangeiro um balão deglutível há mais de 10 anos, né, e agora ele acabou de chegar no Brasil. Então, é uma cápsula realmente que a gente vai engolir sem a necessidade de ter uma endoscopia, de ter uma sedação, de ter Engolir uma com água? anestesia, né? E ele vai Igual engolir com o um copo comprimido? de água, né? Um auxílio de um copo com água, ele vai deglutir tranquilamente, né? Um ato fisiológico, uma deglutição fisiológica, né?
A gente, ao Legal. ele chegar no estômago, a gente vai fazer um raio-x, vai ver a posição dele no estômago e a gente começa a insuflar o balão dentro do estômago. Quando ele estiver cheio, ele transforma nesse balão lá dentro do estômago, Isso dentro certo? em quanto de ml? Porque parece que é líquido. 550, 550 ml de um líquido específico, né? Porque depois de 16 semanas, que é o prazo de permanência do balão no estômago, ele vai romper essa válvula. Então, ele rompe essa válvula espontaneamente, ele colaba e sai nas fezes. Então, a gente não precisa de fazer nenhum procedimento, né? Nenhuma sedação, nenhuma anestesia, para ter que tirar o balão depois, né? Que também, nos outros balões tradicionais, isso é uma coisa que é realizada, né? Então, depois de 6 meses ou 12 meses, o paciente precisa de fazer uma endoscopia, né? Uma dieta específica para remover o balão, porque ele já venceu a validade, certo? E com esse balão deglutível, a nova atualidade é que não precisa mais disso. O balão colaba, dissolve e sai nas fezes. Agora vamos lá. Qual é o tamanho de um estômago de uma pessoa normal? Normalmente, né, o estômago tem em média 1 litro e 1 litro e 200, né? O estômago da gente é um formato de um triângulo, então ele tem uma parte que é maior e uma Uhum. parte que é menor, simulando como se fosse um funil, né? Onde que ele vai descendo para uma parte menor, que é o início do intestino, certo? Então, o balão normalmente ele vai ficar acomodado, né? A gente chama de corpo gástrico. Vou pegar uma prótesezinha de um estômago com um balão Olha, dentro. adorei! Ah, então o balão vai ficar acomodado numa região do estômago, né? E aí ele vai ajudar o paciente a ter uma saciedade precoce. Por que que isso acontece? Isso acontece por causa de três motivos. Um deles é que ele vai ocupar um espaço lá dentro do estômago. Essa não é a parte mais importante do balão, né? A gente acha que, eu sou gordinho, meu estômago deve ser muito grande, Isso aí. né? Não, não é isso, né? Normalmente a gente é gordinho porque a gente escolheu colocar comidas ali dentro que favorece a gente a ganhar peso, né? E o outro efeito que o balão faz é em contato com a parede do estômago. Ele vai ajudar a inibir o apetite no primeiro mês, e isso vai variar de paciente para paciente, claro, né? Cada um é um. E o efeito mais importante do balão é o quê? É segurar o alimento dentro do estômago por um período muito maior. A gente chama isso de efeito rolha, né? Então, o paciente vai escolher um alimento, então ele vai comer, esse alimento vai ficar ali dentro do estômago por um período muito maior fazendo digestão, entendeu? Então, isso vai dar uma saciedade prolongada. Né? Por que que o tamanho do estômago, o tamanho do balão não é importante? Se eu tenho um espaço para colocar uma colher de um determinado líquido e eu escolho colocar uma colher de líquido de água, eu tenho 0 calorias. Mas se eu quiser escolher uma colher de leite condensado, eu tenho mais calorias, né? Então, o tamanho do estômago não é importante. O que é importante é o que que a gente vai colocar lá dentro do órgão, né? Então, é o que que eu vou comer que é importante e como eu vou gastar essa energia do que eu comi, né? Que é o Então, na nosso verdade, metabolismo. não pode ser um procedimento solitário. Ele precisa ser Nada. ele precisa ser junto ao balão, é necessário que haja uma alimentação adequada, a escolha dos Sim, alimentos que você vai colocar para dentro, e exato, também uma ampliação do gasto energético. Não exatamente. adianta eu, linda e loura, sentada na minha cadeira com balão, achar que que eu vou conseguir mudar a minha vida. Não, a intenção do balão é o quê, né? Eu falo que a intenção de todas as ferramentas para tratar a obesidade, né, não só do balão, é restringir o paciente por um certo período. O nosso corpo é muito inteligente, ele sempre vai tentar acostumar com aquele método, né? Então, nesse período que ele estiver restringindo, a gente vai usar para perder peso. Automaticamente, a perda de peso, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para ajudar a gente a mudar o nosso comportamento, né? Perfeito. Então, a gente vai ter uma mudança completa, né? Tentar fazer uma efetividade na dieta, uma efetividade na atividade física, no exercício, né? Para ter um estímulo de uma adoção de novos hábitos de vida. Maravilha. Agora, para quem é sobrepeso, obesidade mórbida e que
tá olhando, assistindo essa entrevista e pensando assim, nossa, talvez essa seja uma solução menos drástica do que outras que existem no mercado. Sim, E sim. nesse contexto, a gente pode falar de quanto que esse indivíduo pode perder de peso se fizer bonitinho durante o período em que o balão vai estar dentro do estômago, porque, como você bem disse, em 16 semanas ele vai abrir e vai mudar o processo do rolê. Exatamente. A intenção do tratamento, né, igual eu falei, é o paciente fazer uma mudança dos hábitos de vida, é treinar uma mudança de comportamento, usar o balão para essa mudança de comportamento, certo? E a média de perda de peso varia de 10 a 15% do peso corpóreo. Mas, claro, na nossa rotina do dia a dia, a gente vê que aqueles pacientes que se empenham mais no tratamento, eles perdem mais peso, né? Então, o balão, você me perguntou outra coisa, para quem que ele está indicado, né? Ele está indicado para todo mundo que quer perder peso, né? Desde uma pessoa que tem um sobrepeso até uma pessoa que tem uma obesidade de grau avançado. Mas o estímulo de perda de peso do balão é, em média, 15% do peso corpóreo. Né? Então, por que a gente escolhe uma ferramenta, eu chamo de ferramenta, né, para tratar a obesidade? A gente precisa de saber qual a porcentagem do peso que eu preciso de perder para alcançar o meu peso saudável. Mas eu sei que qualquer 10% do meu peso corpóreo que eu já perco, eu já começo a melhorar minha qualidade de vida, minha saúde, né? Então, se eu perco lá 2,5% do meu peso corpóreo, eu já melhoro a glicemia, eu já melhoro se eu perco 10% do peso corpóreo, eu já melhoro a minha gordura no fígado, eu já melhoro as minhas taxas metabólicas, meu colesterol. Então, toda perda de peso é importante, né? Independente de qual tanto seja. E o importante de tudo é começar, né? Tem que começar. Né? Eu falo que de forma rápida ou forma lenta, a gente precisa de começar. Perfeito. Quando a gente está chegando no final do nosso bate-papo de hoje, estou adorando a conversa. Você disse que essa tecnologia já existe há mais de 10 anos fora do país, então já é uma tecnologia, já é um procedimento, uma ferramenta que já é aceita e tem todos os selos de Anvisa e tal necessários para estarem no Brasil. Ótimo. Sim. Agora, de forma objetiva, como é que quem está assistindo a gente pode procurar esse novo processo, essa nova técnica aqui no Brasil, para estar iniciando esse procedimento de emagrecimento? Hoje eu tenho uma clínica no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né, chamada Clínica Sou Rio. Eu montei essa clínica com minha sócia, onde que a gente programou os mínimos detalhes para o paciente ser super bem cuidado aqui dentro, de uma forma super humanizada. Né? Então eu tenho uma equipe inteira multidisciplinar, com nutricionistas, psicólogos, endocrinologista, nutrólogo, toda a equipe para cuidar desse paciente por um todo, né? Porque não é colocar um balão que a gente vai conseguir resolver o nosso problema da obesidade, que é tão complexo, né? E que a gente precisa de muita atenção e carinho para cuidar. Então, hoje eu estou na Clínica Sou Rio, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né? Então, pode me encontrar também no meu Instagram, que é Fábio M. Ribeiro, né? E também em contato com o telefone da clínica, que é o 99... Pode pegar a cola, doutor. 5956. Maravilha. Queria te agradecer pelo bate-papo, por a gente ter apresentado um pouquinho dessa nova tecnologia. Estou inteira à disposição quando tiver novidade. Foi um prazer conversar com você. Obrigado. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida.
como entrar no mercado de trabalho mais rápido. Ótima pergunta. Vou convidar o consultor de carreiras mais conhecido do Brasil para ajudar você. Fazer um curso técnico é a melhor opção para quem quer ingressar rapidamente no mercado. O desemprego está alto, mas não para profissionais técnicos. Para eles existem vagas abertas. Não só isso, um técnico ganha, em média, 18% a mais do que um funcionário sem capacitação. Com a agência de emprego do Grau Técnico, você é encaminhado às melhores oportunidades. E tem mais, 75% dos nossos alunos são encaminhados ao mercado de trabalho ainda no primeiro ano. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. Instituto Aliance, uma associação de assistência para pessoas com deficiência. Palestra sociocultural, reforço escolar para pessoas com deficiência, curso de Libras, hip hop para deficientes, massoterapia, atendimento aos idosos, arte terapia. Precisamos de doações para continuarmos com nossos projetos. Seja nosso apoiador. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com o José Francisco Vieira. Ele é médico gastroenterologista do Hospital Cides Carneiro e coordenador do ambulatório de doença inflamatória intestinal. E a gente vai falar sobre o Maio Roxo. Doutor José, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado, bom dia. É um prazer estar falando com você e agradeço a oportunidade para poder divulgar o Maio Roxo. Maravilha, vamos lá. O que é o Maio Roxo? Há quanto tempo ele existe? O Maio Roxo foi criado para divulgar a doença inflamatória intestinal. Ele foi criado internacionalmente em 2010 e ele funciona o mês de maio todo, né? E dia 19 de maio é o Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal. Certo.
quando a gente pensa em doença inflamatória intestinal, a gente está falando de uma doença específica ou a gente está falando de um grupo de doenças? Pois é, a doença inflamatória intestinal é qualquer processo inflamatório do intestino. Quando a gente refere agora aqui nesse caso, a gente especificamente está falando de duas doenças inflamatórias intestinais, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. São duas doenças de caráter crônico, que, ou seja, não tem cura até o momento, só tem tratamento, né? E é uma doença ainda pouco conhecida. Muitas pessoas têm doença e nem sabem que têm doença. Por isso foi criado o Maio Roxo para conscientização e divulgação das doenças inflamatórias intestinais, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Perfeito. Quando a gente pensa em doença, e doença que a gente não entende, não conhece, a primeira coisa básica é a gente entender assim: eu, indivíduo, paciente, tenho que tipo de sintomas? O que eu começo a sentir diferente no meu dia a dia que eu devo parar e pensar assim, preciso ir atrás de um especialista? E aí a questão é, qual especialista e que sintomas são esses? Bom, o especialista pode ser o gastroenterologista ou o proctologista. Geralmente aqui no Brasil quem trata mais é o gastroenterologista. Os sintomas são vários. Geralmente, o quadro começa de uma maneira insidiosa, com a discreta dor abdominal, um episódio de diarreia, que a pessoa não leva em consideração, acha que foi alguma coisa que comeu, faz a dieta, toma um remedinho, aí melhora, aí depois isso vai se repetindo ao longo do tempo, até abrir um quadro mais grave, né? Com intenso quadro de dor abdominal, diarreia, ou até já uma mesa cirúrgica, né? Mas, geralmente, quando começar com muita diarreia, dor abdominal, eu acho interessante procurar um médico, né, dela, de confiança, e para começar a investigar a causa da dor abdominal e da diarreia. Dependendo do que o médico achar, ele encaminha para o especialista, né? E geralmente vai ser uma dor abdominal com diarreia, sangue, muco, pus, né? Maravilha. Quando a gente pensa em diarreia, a gente está pensando em ir ao banheiro a partir de quantas vezes num dia? Para poder entender a coisa básica. Ah, eu tô com uma dorzinha de barriga aqui, eu fui 3 vezes, fiz cocô 3 vezes. Tá, isso é uma diarreia? Ou a diarreia tem a ver com como é esse cocô? É mais líquido e tal, não sei o quê. Porque às vezes a gente não entende, acha que tá tudo normal. Ah, eu fiz uma coisa errada e fui ali no banheiro algumas vezes. Só que não. Geralmente a diarreia, né, a gente chama de diarreia, são as fezes líquidas, né? São fezes líquidas. E na doença de Crohn, na retocolite ulcerativa, a diarreia vai ser aquela diarreia líquida, às vezes com sangue, às vezes com um pouco de pus, ou às vezes com muco. A pessoa pode ir 5, 10, 15 vezes ao banheiro num dia. Perfeito. Então, o que vai levar o grande comprometimento socioeconômico e social, né? Por isso é uma questão de saúde pública, as doenças inflamatórias intestinais, a retocolite e a doença de Crohn. Porque a pessoa não vai poder trabalhar, porque quem trabalhar com 10, ir ao banheiro 10, 15 vezes ao dia, o patrão vai achar que a pessoa não quer trabalhar, não vai à escola, não vai à faculdade, fica em casa com quadro de depressão porque não pode sair. Então, isso tem esse envolvimento todo econômico e psicossocial. É uma doença de saúde pública. Perfeito. É muito mais do que as pessoas podem imaginar, porque ela interfere de forma efetiva. Não tem cura, contudo tem tratamento. E como funciona o tratamento? Bom, primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico. Perfeito. O diagnóstico é multifatorial. A gente tem que fazer uma boa anamnese, né, um bom exame clínico. A partir desse exame clínico, a gente pensar na doença
e fazer exames de sangue, exame de fezes, fazer, dependendo do caso, colonoscopia, endoscopia, digestiva alta, colonoscopia, endoscopia digestiva baixa, fazer uma tomografia ou fazer uma entorressonância magnética, tá? E a partir daí a gente vai fazer o diagnóstico. Perfeito. Diagnóstico estabelecido, a gente vai para o início do tratamento. A gente vai para o início do tratamento. Aí, dependendo de conforme tiver a doença, a gente vai estabelecer, fazer um planejamento para o tratamento, qual tipo de medicamento que a gente vai usar. Com um tratamento adequado para cada paciente, é possível ter uma vida normal, digamos assim? Sim, desde que a pessoa siga o tratamento, né, direito, correto. Existe vários medicamentos que mantêm a pessoa naquela fase que a gente chama de remissão, ou seja, a pessoa fica sem o sintoma, fica bem, ela vai levar uma vida tranquila, uma vida normal. Pode ter alguma recorrência de diarreia ou de dor abdominal, tá? Afinal de contas, é uma doença que não tem cura. Então, ela não acaba, ela está lá sendo tratada. Tratada. Tem períodos que a pessoa vai estar bem, mas tem períodos que ela pode ter recidiva. Isso é muito individual, vai depender de cada pessoa. Maravilha. Tem pessoas que ficam muito tempo sem ter nenhuma recidiva. Tem outras pessoas que têm recidivas mais frequentes. Então, como a doença é muito individual, depende de cada pessoa, isso é variável. A gente tem que falar também que ela dá manifestação extraintestinal, ou seja, a manifestação fora do intestino. Perfeito. Né? Que são as artralgias, são dores articulares que a pessoa confunde com reumatismo, acaba procurando um reumatologista, um ortopedista. Pode dar problema na pele, como eritema nodoso, que é um processo inflamatório que dá na perna. Pode dar problema nos olhos, né, causando uveíte, entre outras. Pode dar pedra na vesícula, pedra no rim. Então, ela tem essas manifestações intestinais, também tem que ser pensado como doença inflamatória intestinal. Quem tem uveíte, quem apresenta eritema nodoso e pedra na vesícula também, ou no rim, tem que sempre estar pensando, acompanhado de diarreia, tem que estar pensando no quadro de doença inflamatória intestinal, na retocolite ulcerativa e na doença de Crohn. Maravilha. A gente vai ter uma caminhada em Petrópolis e eu queria que você desse o servição. Quando que vai ser a caminhada? Onde ela inicia? Qual o horário? Quem deve participar para poder disseminar as informações a respeito das doenças intestinais? Bom, a nossa caminhada vai ser dia 27 de maio, o último sábado de maio. Né? A partir das 13 horas, a gente vai fazer a concentração na Praça da Liberdade. Né? Participar, todo mundo que quiser participar, quiser abraçar a nossa causa, que vai ser muito importante. Tá? Todo mundo pode participar. E qual é o trajeto? O trajeto, a gente se concentra na Praça da Liberdade, passa pela Avenida Queller, a Rua da Imperatriz, pela Rua 16 de Março, sobe a Rua Dr. Nelson de Saep e termina na Praça da Liberdade, né? Onde a gente começou. Aí, depois da caminhada, a gente faz sorteio de brindes. Ah, legal. Todo mundo que estiver com a camisa roxa, né, vai receber um cupom para concorrer ao sorteio de brinde. E depois tem uma apresentação da banda Serráqueo, que é uma banda muito boa para alegrar. Que maravilha. E antes da caminhada, a gente vai ter por volta de 13 horas, mais ou menos, 12h30, 13 horas, uma atividade recreativa para ajudar a animar um pouco também. Antes do vai início ter da lá um aquecimento, sabe, uma zumba, alguma coisa bem alegre, assim, para dar uma alegria na caminhada. Isso mesmo, doutora. Eu queria agradecer imensamente o bate-papo. É sempre um prazer conversar com o senhor. Quando tiver mais informações e novidades, sinta-se sempre à vontade para conversar com a gente. Obrigada pelo convite para quem assiste o programa Comunicação Livre de hoje.
Obrigado a você pela oportunidade, tá? Estou à disposição. Muito obrigado. Você Bom dia. fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Um produto personalizado por si só já é um diferencial. Eles cumprem um papel importante nos relacionamentos pessoais e profissionais. Afinal, todos adoram ganhar um mimo exclusivo. Criatividade no desenvolvimento, criação de artes, produtos de qualidade e eficiência do atendimento ao pós-venda. Solicite nosso portfólio. Petrópolis Personalizados. Sua ideia de forma criativa e especial. Fomentar, ensinar a prática do voleibol, detectar talentos, formar equipes de competição e, acima de tudo, dar oportunidade a pessoas em vulnerabilidade social. Aulas a partir dos 9 anos até a terceira idade. Equipe composta por profissionais de educação física e estagiários em formação acadêmica. 7 polos espalhados por toda a cidade. Venha fazer parte desta equipe. Projeto Vôlei Petrópolis. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. De acordo com a OMS, 80% da população mundial sofre de dor na coluna. Mais de 90% das hérnias de disco têm tratamento. Buscar auxílio profissional é vital para sua qualidade de vida e retorno pleno para as atividades do dia a dia. Rodrigo Aragão é fisioterapeuta e referência no tratamento de coluna e hérnia em Petrópolis. Chega de sofrer, agende sua avaliação. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. Rugas, estrias, queda de cabelo. Procedimentos estéticos promovem rejuvenescimento, melhoram a elasticidade e diminuem a flacidez. Emagrecimento, botox, intradermoterapia, lipoenzimática da papada e muito mais. Encontre o tratamento ideal para você. Estética avançada, tratamento facial, corporal e capilar de alta qualidade. Doutora Caroline Soares, biomédica esteta. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. Problemas com ratos, baratas, cupins, pombos ou morcegos? Agora esse problema é nosso. Somos especializados no atendimento de alto padrão em residências, condomínios, cinemas, clínicas em saúde, lojas e empresas em geral. Atuamos com controle de pragas, descupinização e desratização. Desprague, controle de pragas. Entre em contato e volte a viver em paz. De volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com o André Mello. Ele é ator, design e compartilha comigo a produção cultural. André, seja muito bem-vindo, imenso prazer conversar com você. Obrigado, Carla. Um prazer imenso também estar conversando contigo. Eu que agradeço. Vamos começar pelo básico, afinal de contas. Por que as artes te arrebataram? Porque ator é arte, produtor é arte, design é o olhar da arte.
Eu acho que isso vem desde criança, assim, ó. Eu sempre fui muito visual, então desde cedo eu sempre tive muito acesso a referências que me fizeram ter essa vontade de trabalhar com a arte visual, sabe? Começando, acho que começou com designer, né? Então, eu comecei muito cedo tentando aprender coisas pelo próprio computador, né? Sozinho, até porque eu tinha muito pouco acesso a ter um certo privilégio de ter alguém, enfim, investindo de fato nessas minhas vontades de aprender. E aí eu aprendi muita coisa sozinho, e aí isso me fez querer saber mais e mais e mais. Então, todas as oportunidades que surgiam de cursos livres, gratuitos, ou alguém querendo me ensinar, eu me jogava, assim, eu não tinha medo, não. Me jogava, e aí eu fui catando, né, de cada coisa um pouco. E aí, e por isso veio meu interesse em cursar. Eu fiz faculdade de design, né, então eu ingressei na faculdade um bacharelado de design lá em Salvador. E aí, de lá para cá, aí, durante a faculdade, eu fui me jogando em outras áreas, que foi a área de produção cultural, até porque eu tinha alguns amigos que produziam alguns eventos, e aí eu ia me jogando, dando uma ponta aqui, fazendo uma ponta ali, até que eu fui ganhando mais espaço, né, no próprio cenário de lá. E aí, quando eu vim para o lado, né, para o eixo Rio-São Paulo, que as coisas se desenvolveram de uma forma mais ampla, assim, para mim, nessa área de design e produção cultural. Que aí eu fui trabalhando em lugares com mais prestígio, enfim, uma, uma, com uma necessidade maior de aprendizado, de experiência, eu fui ganhando esse XP aqui e ali e fui me fazendo. Já como ator também é a mesma coisa. Acho que quando ator surgiu desde... Acho que a escola também, ela incentiva muito a área, esse interesse em fazer teatro, dependendo das escolas, né? Eu sempre estudei em escola pública. Só fiz meu primário em escola particular. E aí, por sorte, as escolas que eu estudei tinham projetos pequenos que as professoras iam fazendo, principalmente professores de arte, professores de cultura, umas disciplinas que não eram tão valorizadas assim pelos coleguinhas, mas eu me Aham. interessava porque eu gostava de produzir, eu fazia os próprios textos, eu fazia as próprias cenas, e normalmente em escola, essas peças de teatro têm uns temas específicos relacionados à educação, então eu me interessava muito em fazer. E aí esse interesse veio de lá. E aí desse interesse eu parti para a rua, então eu fui procurando coisas maiores para eu tentar fazer, para eu tentar aprender mais um pouquinho sobre, Eu acho né, muito engraçado. interpretação. Eu acho muito engraçado Ah, quando esse conceito vem dentro da gente, né? Eu hoje sou jornalista e sempre conto que eu comecei entrevistando os porcos no chiqueiro do sítio do meu avô. aham. Né? E eu brincava ali e eu tinha um cabo de vassoura e eu entrevistava os porquinhos, dentre outras coisas. E tipo, tem uma prima um pouco mais nova do que eu e ela era minha ajudante para apresentar um programa de TV. Enquanto as outras crianças brincavam de boneca e tal, não sei o que, eu não gostava muito. E eu Sim, gostava sim. da entrevista, assim, o sonho da minha vida era fazer uma culinária num programa ensinando. E aí, hoje eu tô aqui na TV e tal, não sei o quê, e aí a gente vai se construindo, vai virando um adulto e fala, nossa, não é que estava lá desde sempre? Que É bom um que alguém estímulo que é olhou, que exato. bom que ninguém olhou e mesmo assim eu dei conta. Exato. É um estímulo que vem de cedo. E aí você fica tentando entender da onde veio esse repertório para você tentar, da onde você buscou esse interesse, né? Eu lembro que quando eu era pequeno eu assistia, tipo, minha família e ainda é muito noveleira, né? Então a gente assistia a novela e eu ficava tentando reproduzir no banheiro a cena que Olha, eu acabei de assistir. Então, quando a cena era muito icônica, era algo que, enfim, todo mundo na casa ficava falando sobre, ai, o que é que vai acontecer amanhã, o que é que vai acontecer no capítulo de amanhã. Eu tentava reproduzir a cena e tentava resolver a cena no banheiro sem ninguém. Então, tipo, eu já entendi ali que eu tinha um interesse que não era comum, né? Tanto para meus colegas da rua, quanto da escola, né? Tanto para mim. Minha irmã também foi uma grande referência para mim, porque todas as áreas que minha irmã tentou se inserir, eu acabei me inserindo e completando. Ela queria ser atriz, aí meio que deixou um pouco de lado, então eu me interessei em ser ator. Ela queria fazer publicidade e propaganda, deixou um pouco de lado, então eu fui para design. Então
eu tinha ali um espelho por perto, mesmo que fosse um espelho na tela, né, que eu tentava reproduzir as coisas da TV, mas também ali minha família meio que me deu um suporte muito grande nisso, né, que é Legal. o apoiar sem desestimular, mesmo não tendo recursos para apoiar de fato, sabe? Então isso para mim foi Que é ótimo. uma grande realidade no Brasil. A gente vive num país em que a maior parte da população não tem como apoiar, incentivar e pagar um monte de coisa. A gente ainda vive num país É, que tem uma desigualdade social estabelecida e tal. Contudo, exato. o filho da família noveleira é, participou do primeiro episódio do Retorno do Linha Direta, enquanto ator. Uhum. E aí, se a gente for parar para pensar em grandes emissoras, se a gente for pensar na Globo, eu assumo pessoalmente que eu era jovem, adolescente, estava lá na faculdade e eu assistia Linha Direta. E eu Né? adorava, Sim. altamente impactante, assim, e aí, casos e tal. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi a experiência de participar, qual é a repercussão. Se aquele papo das pessoas reconhecerem na rua e falar assim, menino, tu não fez um negócio na Globo? Porque pode ser uma aparição só. Mas a Globo tem um potencial impressionante Tem, ainda, né? impressionante. Fala pra gente como é que foi Impressionante. fazer linha direta. Nossa, para mim, assim, eu também, eu era muito pequeno, né? Muito pequeno quando na época do Linha Direta. Eu tinha medo de assistir o Linha Direta ainda nas últimas edições, né, nos últimos episódios do programa, né? Antes dele acabar, eu peguei uma fase ainda do Linha Direta no ar. E aí, o convite, ele surgiu, eu tinha feito um monólogo, né? E postei no meu Instagram. E já tinha feito alguns outros de uns 2 anos para cá. Eu tentei voltar a entrar nesse circuito do eixo Rio-São Paulo, que as coisas são muito mais movimentadas pro lado de cá, Sim. para chances de dramaturgia, seja em filme, agora com streaming, o mercado está super movimentado. Então eu fiz esse monólogo, postei no Instagram, o produtor de elenco viu, e aí ele me ligou, né? Ele rolou alguns outros convites também, meio que o monólogo ele foi parar dentro do departamento artístico da Globo. E Legal. aí eles gostaram muito, e aí esse especificamente ele me ligou falando que o diretor ouviu meu monólogo e falou que eu tinha a mesma energia, o monólogo tinha a mesma energia do Lindenberg, ele queria que eu fizesse, então foi até sem teste para fazer, foi meio que um convite, eu fiquei, Nossa, que delícia. eu fiquei, nossa, não tem como, não é um convite, é um chamado, né, uma convocação, não tem como eu recusar fazer um episódio do Linha Direta. E ainda tinha uma especulação de que poderia ser o primeiro episódio, né? Então, para mim, foi um presente. E gravar, nossa, a gente não tinha. A gente meio que gravou sem um roteiro específico, a gente não usou é, cronologicamente falas exatas do Lindenberg, nem de nenhum outro personagem. A gente gravou um grande episódio. A gente gravou realmente a história completa e toda na improvisação. Foi quase um teatro fazendo, sabe? Então ele tinha os Nossa. direcionamentos, e a gente gravava a cena completa. Então tem muita coisa que a gente gravou também que não foi pro ar. Mas foram 2 diárias de gravação, então foi muito material gravado, né? Cronologicamente, tipo, em Uhum. sequência da história, a gente gravou muita coisa. E resgatar isso, porque é isso, é resgatar a energia do Lindenberg sem saber de fato o que foi que aconteceu dentro do apartamento, que foi o que a gente simulou o que não foi mostrado na mídia, Sim. que é a parte da porta de dentro do apartamento, sabe? Da porta do apartamento para dentro, na verdade. Então, foi muito experimental para todos nós, assim, tanto para os meninos que fizeram os amigos da Eloá, quanto para Eloá, né, quanto para Júlia, quanto para Giovana, que fez a Nayara. Então, tipo, foi tudo na hora. A gente tentava resgatar a história, a energia de cada um na hora. Então, as reações eram na hora, as ideias que a gente propunha para a cena eram na hora também, e o diretor ele ia ficando eufórico, ele ficava fanático no que estava acontecendo, porque batia exatamente no que ele achava que a gente tinha que propor, e a escritora também, que estava escrevendo o roteiro, ela olhava e falava, nossa, é isso, tá muito bom, eu acho que, nossa, vai ficar muito... Então foi fazer um teatro e o nosso público era a equipe. Então isso que foi mais gostoso, eu acho que foi o melhor presente é ver que estava dando resultado, o resultado era positivo. E quando você assistiu, como é que foi para você? Cara, foi... Eu até comentei sobre, foi meio que uma sensação de uma montanha russa, sabe? Porque é quando a gente chega num parque de diversão
e a gente olha pro brinquedo que é muito alto e a gente dá um aperto no coração, a gente fala, nossa, eu vou subir nisso aí. E eu sei que eu vou subir, eu vou ter que descer. E aí, como vai ser essa descida? Então, foi essa sensação. Antes do episódio começar, meu coração estava super acelerado, porque eu não tinha ideia de como foi feita a montagem, eu não tinha ideia do formato. A gente tinha uma referência que era o Caso Evandro, né, que é uma série do Globoplay, dirigido pelo Ali Muritiba, que foi a referência que eles usaram para né, trazer o Linha Direta de volta nessa linguagem mais cinematográfica, documentário, true crime. Então tinha toda uma referência ali em cima do Caso Evandro, pelo que eu vi. E só que a gente não tinha ideia de como eles iam fazer de fato. Tinha algumas ideias que a gente gravou que inclusive não foram apresentadas no episódio, foi a reação de ver realmente o trabalho pronto. E aí, a primeira cena que apareceu, que uma das minhas primeiras cenas em que eu apareci, veio umas respostas de dúvidas que eu estava tendo, não só do episódio, mas da vida, sabe? Tipo, nossa, minha cara apareceu agora em rede nacional para todas as casinhas de todos os lugares do Brasil, que é uma força que a TV aberta tem, que o streaming ainda não tem, né? Porque acessa qualquer lugar, em qualquer situação, seja pobre, seja rico. A TV aberta ainda tem essa força, né? E eu fiquei pensando, eu fui acessado por muita gente, né? Legal. E aí vem uma responsabilidade também de ter feito o Lindenberg, porque apesar de ter sido um presente para mim como ator, é uma história que é muito difícil de lidar, até porque o Lindenberg está vivo, a família da Eloá também, de uma certa forma, teve que reacender essa história na cabeça. Eu fiquei pensando, nossa, como deve ter sido isso para todo mundo. E aí, ao mesmo tempo que ia acontecendo as cenas do episódio, a internet, o Twitter estava pipocando de mensagem, o Instagram também, e aí eu ouvindo a reação do público de fato com relação ao que foi mostrado pela Globo com relação ao caso Eloá, porque tinha uma expectativa muito grande quando começou a ser anunciado. Então foi um presente, assim, foi muito legal a experiência. Queria te desejar sucesso, que novos episódios, que novos projetos, que novos trabalhos de grande porte entrem na sua carreira. E a gente já estourou o tempo, e eu queria que você dissesse para mim como é que as pessoas podem te acompanhar. O artista, seguir você para saber o que você está fazendo e tal. Afinal de contas, hoje todos nós temos as nossas pequenas bolhas de mídia. Sim, uma pergunta que você fez no início, que é como é o acesso, o que o acesso da Globo faz. Meu Instagram teve as pessoas podem seguir meu trabalho no Instagram, eu acabo postando as coisas lá. Por causa das notícias que acabaram saindo sobre Linha Direta, eu consegui até um verificado no Instagram, que foi algo que rico! Foi muito... Então, podem me acompanhar no Instagram, eu vou continuar postando coisas tanto da minha carreira de produção, agora estou produzindo o Prêmio da Música Brasileira, que está sendo um presente também para mim, né? Sou designer, então posto meus trabalhos de direção de arte lá também, de ator também, podem me acompanhar. Eu vou ficar muito feliz em receber todos vocês. Maravilha. André, parabéns, sucesso e até breve. Obrigado. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Os cuidados com a beleza precisam ser realizados por um profissional capacitado. Suelen Mello, especializada na arte de embelezar o olhar, atua com design de sobrancelha e extensão de cílios. Nos cuidados em estética, o foco está na depilação a laser, depilação com cera quente, detox facial, limpeza de pele, peeling, entre outros serviços. Venha desfrutar de todo esse cuidado com quem entende de beleza. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino,
saxofone, dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Momento Instagram, continua aqui na TV Petrópolis e dá uma olhadinha no que está rodando nas mídias sociais dos meus parceiros. Olá, tenho usado uma nova técnica que tem tirado muitas pessoas das crises de coluna. Essa técnica é conhecida como descompressão de nervos. Alívio imediato das suas dores. Não importa se você sente dor há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos. Eu tenho certeza que as suas dores vão aliviar imediatamente. Se você não conhece essa técnica e quer a conhecer, clique aqui embaixo no botão que eu vou estar esperando por você. Até lá! Drinks on me. Let me see what you're twerking with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be... Ser mãe significa mudar a sua vida, seu tempo, seu pensamento, dar todo o seu coração, seu amor para levar seu filho adiante e ensiná-los a viver. Significa ter uma razão de ser para o resto da vida. Querer aproveitar e viver ao máximo cada momento. Ter sentimentos contraditórios ao ver o filho crescendo, sentir alegria e saudade à medida que avançam ao longo da vida. Se existe o amor real e sincero, é o amor de mãe. É eterno e infinito. Três, 2, 1 e acabou o programa Comunicação Livre dessa semana. Espero que você tenha apreciado, se divertido, aprendido, arrumado sua agenda. E é isso, a gente segue junto. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.